Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Vimos no dia de ontem que Mateus registra um momento no capítulo 17 que Jesus está no Monte da Transfiguração e nos referimos ao fato de, no alto desse monte, com Moisés, Elias e Jesus, ter a representação de toda a antiga e da nova aliança, a lei e os profetas por Moisés e Elias e Jesus, que é a própria nova aliança. Então, algo tremendo que confirma a messianidade de Cristo e a sua autoridade também. Vimos no capítulo 16, antes do 17, que Jesus ele menciona a palavra igreja e ele dá uma ênfase interessante, que ele é o fundador e edificador da igreja. E ele desenvolve o assunto falando da mensagem da igreja e da sua segunda vinda. No capítulo 17, Jesus aparece no Monte da Transfiguração, a antiga e a nova aliança estão ali representadas, e depois a cura quando ele desce do monte. E no capítulo 18 acontece algo bem interessante. Provocado pelos seus discípulos, Jesus dá uma série de ensinos que falam a respeito da conduta dos discípulos de Jesus, da nossa conduta, da conduta da igreja. E alguns discípulos perguntam para ele quem é o maior no reino de Deus. Ele convida uma criança, aponta para a criança e fala: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E ele fala da necessidade do cuidado, de nós cuidarmos uns dos outros e considerar o outro maior do que a gente. Nós precisamos desse cuidado. Essa palavra cuidado aparece para mim na sequência da narrativa, quando no verso 6 até o 9 ele fala dos tropeços. Olha, é possível que os escândalos aconteçam, eles vão acontecer, mas que não seja pela gente. Nós somos instrumentos de restauração e não instrumentos de escândalo ou tropeço para quem quer que seja. Cuida do teu coração e da tua vida, do teu cristianismo, para que você seja um instrumento de bênção e edificação para todas as demais pessoas, não reclamando da vida, não reclamando das coisas, não reclamando dos problemas. Certamente nós temos mais motivos para agradecer do que reclamar. Aliás, reclamar não. A palavra de Deus diz que a murmuração é a expressão de um coração ingrato. E os filhos de Deus, eles reconhecem o que temos da parte do Senhor, quantas bênçãos temos recebido. E na sequência, a partir do verso 10, ele fala da ovelha perdida, e aqui eu percebo também a necessidade de cuidado, de cuidarmos uns dos outros, mas de irmos atrás de pessoas para resgatá-las. É o cuidado que o discípulo de Cristo tem, é o cuidado que nós, a igreja, temos. E ele fala depois da necessidade do cuidado da saúde de uns dos outros. Se alguém pecar contra a gente, nós devemos perdoar. E daí então Jesus gasta tempo falando sobre o perdão e ele dá andamento aqui numa conversa usando uma parábola, a parábola do senhor, do servo e do conservo. E Jesus faz um ensino poderoso sobre o perdão. Em resumo, se nós não perdoarmos aos homens as ofensas que praticam contra nós, nós colocaremos tais pessoas em algum tipo de prisão espiritual e emocional e nós também nos colocaremos, pela falta do perdão, nessas mesmas prisões espirituais e emocionais. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, porque senão nós é que ficamos presos e amarrados. O perdão é poderoso, poderoso para quem dá e para quem recebe também, mas no nosso caso, muito poderoso e libertador para quem dá. Você vai ler o capítulo 18 de Mateus, vai ser muito abençoado. Deus vai lhe dar luz, compreensão, certamente vai crescer, porque o capítulo 18 fala da gente,
fala da nossa conduta de uns para com os outros. Boa leitura, Deus te abençoe. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Fica com Deus.